Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades dos enxertos nasais, né? A gente já conversou um pouco sobre para que eles servem, por que a gente usa, e hoje a gente vai entrar um pouquinho na técnica, né? De como que a gente pega, por que a gente molda. Então, basicamente, a gente usa muito o enxerto do septo e da costela para fazer tanto a estrutura quanto desenhos de ponta e desenhos de enxertos que se reflitam no aspecto visual externo. E, e a gente até encaixou uns videozinhos disso aqui no meio desse vídeo geral, que mais para mostrar como se faz. Mas basicamente o septo, quando ele é um septo grande e forte, a gente consegue fazer toda a cirurgia com ele. E os enxertos vocês vão ver no vídeo que basicamente a gente vai tirando pequenas fitas para os enxertos estruturais, que seriam aqui em cima, e depois a gente faz outros enxertos menores para desenho de ponta nasal. E isso tudo é através do quê? Através de lapidar com um bisturi. Então, na maior parte das vezes, a gente trabalha o enxerto, a gente confecciona o desenho do enxerto que a gente quer dessa forma. A maioria dos enxertos que a gente utiliza são enxertos retos, porque aí você não tem dúvida que ele vai ou não entortar. Agora, quando você pega um nariz, por exemplo, que tem um desvio de septo, e a gente só vai conseguir utilizar como enxerto aquele segmento do septo que é curvo, aí a gente vai utilizar essa curva em alguns enxertos que são possíveis de usarem curvos, que são enxertos nessa região com enxertos laterais, que inclusive a curvatura é positiva, ou enxertos centrais, onde você vai colocar uma curva contra a outra, a hora que você aproxima, aí ele retifica. E se, além disso, for necessário enxertos retos, aí é um bom exemplo de recorrer, por exemplo, à cartilagem da costela. Agora você vai perguntar, mas a costela ela não entorta? Sim, entorta. Inclusive, quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que colocar um pedacinho da cartilagem, ou melhor, depois que a gente confecciona os enxertos, a gente coloca no soro fisiológico com antibiótico para evitar a infecção e deixa lá uns 30 minutos. Por quê? Porque ela pode entortar. Só que o que acontece? Normalmente o centro da cartilagem de costela ele não entorta. O que entorta é a periferia da costela. Então a gente faz os segmentos, coloca no soro e aí já vê qual é o segmento que deu aquela entortadinha e qual realmente retificou. O reto a gente separa para fazer os enxertos que precisam ser retos e os curvos para aqueles que podem ser curvos. E aí a gente vai, na verdade, lapidando, diminuindo a espessura, diminuindo o tamanho e deixando no desenho que a gente gostaria e que a gente acha necessário ele ter. Já em relação à orelha, a orelha já é um pouco diferente porque ela já é curva e a orelha tem uma característica de ser bem molinha. Então, na verdade, a orelha ela não dá aquela sustentação tão boa. Então, a orelha é mais para esse contorno externo dessa região, às vezes alguma coisa um pouco na ponta, para poder aumentar um pouquinho a ponta, mas não para dar força, e sim para dar desenho. E quando a gente precisa transformar a cartilagem numa pastinha, para preencher alguma irregularidade, às vezes aqui na raiz do nariz, quando é profundo, a gente preenche com um pouquinho de cartilagem picotadinha. Por quê? Porque quando coloca a cartilagem sem ser picotada, às vezes é visível, palpável, então a gente coloca só como um preenchedor, a gente transforma ela nos fragmentos tão pequenininhos que sai até pela seringa. Então, na verdade, funciona como se fosse um preenchedorzinho. E aí, isso a orelha é ótima, porque a orelha ela é mais até molinha para poder transformar esses enxertos em tipo uma pastinha. E é isso, assim, depois vocês dão uma olhadinha nesse vídeo que vai aí no meio, mais para ter a curiosidade. Se realmente tiverem outras curiosidades a respeito dos enxertos, vocês mandam aqui pra gente mostrar outros vídeos, enfim, fazer outro tema sobre isso, tá bom? Pessoal, então é isso, né, que tinha para falar aí sobre os enxertos. Talvez tenham algumas outras curiosidades, vocês mandam para mim que eu respondo. Se tiver outras ideias para os próximos vídeos também, mandem para nós, para a gente poder realmente ir construindo aí umas informações a respeito da rinoplastia e da cirurgia de nariz, tá? Então tá bom, um abraço para todo mundo e até!